Bom dia a todos. Até vou aproveitar para lembrar que no início de março começa o grupo André Luiz, o grupo de autoconhecimento André Luiz. E as pessoas que desejem participar podem procurar na secretaria, eu vou colocar um cartaz, a inscrição é por e-mail ou vir diretamente no primeiro sábado de março, de 10 às 12 da manhã. Aí a pessoa subindo diretamente lá no terceiro andar desse prédio aqui, a gente pode fazer a inscrição logo na chegada da pessoa. Bom, há muitas moradas na casa de meu pai. Eu sempre gostei muito do Evangelho de Jesus. E essa doutrinária, dia de sábado aqui, ela sempre tem um efeito muito especial sobre mim. Eu não sei se vocês vêm dia de sábado e vêm outro dia, mas eu sempre sinto que a vibração do dia de sábado é muito especial para mim. E eu creio que seja porque os espíritos que estão aqui presentes nos aguardando, eles estão trabalhando exatamente com o Evangelho de Jesus. Então é uma vibração de muita amorosidade. E quando me convidaram para falar sobre esse tema, eu me lembrei de minha infância, porque essa passagem foi uma passagem muito importante para mim. E ela tem um valor simbólico que realmente é inigualável no meu entendimento. Então eu era pequena, tinha por volta de 7, 9 anos de idade, e estava me preparando, para a primeira comunhão. Eu estudava num colégio muito católico, mas aquele católico exagerado, dentro daquelas condições de inferno, de castigo e de tudo mais. E eu era uma menina que não tinha como característica nem a docilidade, nem a obediência, nem nada disso. Então, literalmente, eu pintava e bordava, e questionava e discutia. Então, a minha vida era de castigo, mas o que me incomodava é que constantemente eu estava sendo encaminhada para o inferno. Porque no entendimento dos professores na época do colégio, dos estudos, gritar, não obedecer, qualquer coisinha, virar as costas, não atender, tudo a gente ia para o inferno. E eu me via incomodada. Porque eu era pintona, então todo dia eu passava o dia pintando. Quando chegava de noite, na hora de dormir, eu não conseguia dormir. Porque eu ficava me preocupando. Eu disse, não, o diabo vai levar minha alma para o inferno. Porque eu me recordava todos os meus pecados. E como tudo era pecado, era uma angústia horrível. Então eu ficava rezando, rezando. Meu Deus, me socorra. Meu Deus, tenha piedade. Maria Santíssima, venha cá. Não deixe o demônio levar minha alma. E sofria com isso. Mas no outro dia eu não resistia à tentação. Estava eu lá de novo, pulando, correndo, jogando bola, que naquele tempo não era brincadeira para meninas, E adiantou-se mais um tempo, eu cheguei no início já da minha adolescência, e aí as mulheres começaram a usar calças. Mas nesse colégio, o rigor era tão grande, inclusive o nome do colégio era Jesus Crucificado, que até vestir calça comprida a mulher ia para o inferno. Então minha mãe comprou uma calça comprida, eu fiquei desesperada, porque agora além da minha ida para o inferno, eu ainda tinha que me preocupar com a ida de minha mãe para o inferno também, E aí o desespero aumentou. Mas eu sempre gostava de ler as passagens do Evangelho. Eu convido vocês a fazer essa experiência. Para além de qualquer doutrinação, para além da obrigação de um determinado entendimento, poder abrir o Evangelho ao acaso e ler ele, somente escutar as palavras, sem se obrigar a uma interpretação. Então eu fazia muito isso, Eu sempre andava lendo uma passagem, eu achava linda a fala de Jesus, eu gostava das histórias, das parábolas, e eu sempre me imaginava que estava atrás de Jesus, escutando o que ele dizia. E aí um dia eu estava lendo exatamente essa passagem, há muitas moradas na casa de meu pai. E teve um efeito importantíssimo para mim. Porque eu descobri naquela leitura, eu fiz uma conexão com o sentido simbólico da seguinte forma. Se há muitas moradas na casa do Pai, certamente, para mim, seja lá o que eu for, merecedora ou não do inferno, eu terei uma morada. Então eu não vou me separar de Deus. Isso me trouxe uma tranquilidade que eu parei de toda noite ter que rezar, repetidas vezes até pegar o sono. Porque eu disse assim, bom, pode ser até que eu seja realmente um espírito problemático, mas todos nós estamos na morada do Pai. Porque Ele construiu algo em que todos nós podemos estar o tempo que precisarmos. Desde a nossa infância espiritual até a nossa maturidade, até a nossa libertação da matéria. Então estaremos sempre habitando próximos a Deus. E o que é mais interessante, que eu compreendi, Deus não se separa nunca da gente.
Mas muitas vezes nós nos separamos dele por julgamentos nossos, por medo, porque os outros dizem que nós somos assim ou somos assado, porque despertamos a consciência e compreendemos que realmente estamos além do que desejaríamos estar. Então, neste momento, a dor de compreender que a nossa evolução não é o que desejaríamos, né, faz com que muitas vezes a gente se envergonhe e se afaste de Deus. Mas Deus não se afasta de nós. E nós estaremos, mesmo envergonhados, habitando uma experiência onde Deus está presente. Estaremos numa morada que Deus construiu para nós. Claro que essa morada, nós podemos sair de uma para outra morada. Nós não precisamos ficar atrelada a uma morada que de repente a gente observa que não é o melhor. Às vezes a gente se dá consciência e compreende que precisa melhorar num lugar melhor. Então nós podemos compreender o esforço que é preciso ser feito para mudar de morada. Mas isso não significa que qualquer um de nós, criminosos, retardatários, com dificuldades, e aqueles que já são esforçados, que já avançaram no seu processo evolutivo, que conseguem compreender o amor, estejam em momento algum separados de Deus. Nós é que criamos na nossa mente essa ideia de separação, porque fomos criados por Ele e com eles estamos e estaremos eternamente. No momento em que a gente desperta essa consciência, é que a gente encontra força para compreender o que somos e as transformações que nós necessitamos para encontrar a nossa felicidade. Porque aí nós passamos a nos compreender como aqueles que somos filhos de fato do Pai e que essa condição é eterna, como a nossa imortalidade também é eterna. Então essa condição se faz presente novamente no nosso psiquismo. Mas essa é uma visão simbólica que fica claro nessa passagem evangélica, que nós podemos usufruir para inclusive reparar aquela dor nossa da separação de Deus. Porque todas as nossas dores e os nossos sofrimentos, eles estão vinculados a essa ideia de separação. Da separação de algo que é pleno, da separação que nos traz uma felicidade sem interferências, né? Que nós podemos dizer, sou feliz do princípio ao fim. E a nossa vida cotidiana nos diz o contrário. Então nós sentimos essa saudade dessa experiência. Quando temos uma visão, uma interpretação, um entendimento simbólico do Evangelho, é como se nós novamente construíssemos essa ponte e voltássemos novamente a perceber que ainda é possível para nós esta felicidade sem mácula, mas para chegarmos a ela precisamos caminhar. Então, do ponto de vista mais objetivo dessa passagem, Jesus também está se referindo a diversas moradas do ponto de vista mais material. Então, vamos dizer, do ponto de vista do planeta, nós podemos dizer que há muitas moradas na casa do Pai, porque há muitos estágios evolutivos. Nós somos pessoas diferentes. Muitos de nós estão num ponto, outros estão em outro ponto. Nós mesmos começamos a vida, como os Espíritos nos ensinam, simples e ignorantes. Mas não vamos terminar a nossa vida, continuar a nossa existência espiritual assim. Então, a cada momento de nossa evolução, nos corresponde um planeta diferente. Então, assim é que, gente, tendo como referência a Terra, ficamos sabendo que existem mundos onde os espíritos habitam. Um conjunto de mundos que estão vinculados a um centro, como o nosso está vinculado ao Sol. Então, esses planetas em torno do Sol, eles têm várias especificidades de desenvolvimento que correspondem ao processo evolutivo do indivíduo. E os espíritos nos ensinam que, de um modo geral, podemos dizer que há os mundos inferiores, os mundos intermediários e os mundos felizes. Então, são etapas do desenvolvimento, desde a criação do espírito até a sua, digamos, iluminação, a sua realmente aproximação com o divino. E dentro dos mundos intermediários, a gente vai encontrar também uma divisão de acordo com o processo evolutivo do indivíduo. Então, a gente vai encontrar os mundos primitivos, que é onde inicialmente as almas habitam. Como seriam esses mundos? Na primeira encarnação, o privilégio é da matéria. A prevalência é sobre a matéria. Então, são espíritos dominados pela paixão. Eles lutam pelo quê? Pela sobrevivência.
Não existe ainda um psiquismo desenvolvido, não existe uma consciência que permita a ele, neste momento evolutivo, ultrapassar a limitação de ocupar-se apenas de manter seu corpo material vivo, não é? E de defender-se, porque ele ainda está começando a construção da sua consciência, da sua individualidade como espírito. Então a experiência está restrita a isso. Depois a gente pode encontrar os mundos de provas e expiações, que é o planeta Terra. Este mundo existe mal e bem misturado. As pessoas não estão definidas. Às vezes prevalece o mal, às vezes prevalece o bem. Aqui na Terra a gente observa isso quando vê pessoas que se doam muito por uma causa comum, que se entregam, às vezes nas próprias famílias, né, em doações, que a gente fica sensibilizado. E encontramos pessoas altamente perversas que são capazes de produzir o mal em larga escala, prejudicando inclusive crianças, e também dentro do próprio lar, pessoas que podem no seu próprio lar criar também a discórdia, a dor, o sofrimento. Então a gente vê essa mistura nos planetas de provas e expiações. E é porque neste momento evolutivo o espírito ainda não fez uma escolha pelo bem. Ele ainda está aprendendo sobre o bem. Os espíritos dizem que no nosso mundo é necessário essa dualidade, porque se a gente não conhecesse o mal, a gente não conseguiria conhecer o bem. Então nós passamos pela experiência da dualidade para aprendermos. Porque no início da criação, se fomos criados por um Deus de amor e um Deus perfeito, nós conhecemos a perfeição e o bem de forma indiscriminada. Como o bebê conhece a vida no ventre da mãe. Mas quando ele nasce, de nada adianta tudo que ele percebeu. Ele precisa o quê? Experienciar e fazer as escolhas dele para crescer e se desenvolver. Assim nós, no início, nós sabíamos o que era tudo isso, mas não tínhamos consciência de nós e por isso não tínhamos consciência dessas experiências. Então estamos aprendendo. No mundo de provas e expiações, a gente está aprendendo a distinguir essas coisas. E isso vai nos levar à necessidade de fazer uma escolha. Muita gente escolhe ainda, durante o período de reencarnações em mundos assim, escolhe o mal, experiencia o mal. Alguns ficam, que a gente sempre sabe que existe, em cima do muro. Dependendo da vantagem, vai para um lado ou vai para o outro, né? Primeiro está caminhando bem, mas depois ofereceu dinheiro, vantagem, ele aí pula para o mal, o que tem um malzinho, de repente até ajuda. Outros querem, como diz, né, atender a Deus e a mamão ao mesmo tempo, então dá dinheiro aqui, pede prece aqui. Outros já se definiram de alguma forma para o bem, mas ainda não está esse bem internalizado nele. Então a consequência disso ainda há uma prevalência da matéria, nós ainda nos ocupamos muito das coisas materiais, nós ainda sofremos também as constrições das questões materiais. Nosso corpo físico já tem uma beleza, não é como no mundo primitivo, que mais parecemos ainda com o desdobramento dos animais, mas é um corpo mais bonito, mas ainda sujeito a muita doença, ainda muito limitado, ainda com um tempo de vida mais curto, porque na medida que o espírito evolui, ele vai construindo corpos mais sutis e de melhor qualidade, e por isso pode demorar mais tempo no corpo físico, como pode também usufruir de sentidos e sensações que o espírito mais ligado à matéria não consegue. Mas a gente ainda está subordinado, de fato, à matéria. E assim a gente está também subordinado às expiações e às provas, principalmente as expiações. As expiações são as provas que trazem sofrimento. Porque eu, como espírito, durante o meu desencarne, eu posso fazer uma escolha de passar por determinada prova. E chegar aqui, trabalhar, não, eu escolhi isso, eu preciso experienciar isso, incluir isso na minha vida de uma forma que não me traga grandes transtornos. Não vai ser uma maravilha, mas não será um drama. Mas se eu estou em expiação, essa escolha que eu fiz, quando eu encarno aqui, eu transformo num drama. Me revolto, me indigno, quero deixar, ou conto para todo mundo que estou sofrendo profundamente, ou desisto no caminho dessa experiência. Então isso se torna expiação, porque eu vejo a experiência com resistência. Eu vejo essa experiência como um mal que foi colocado diante de mim. Então eu não desenvolvo a consciência necessária para utilizar como experiência.
Então, ainda estamos no campo das expiações, e são expiações, às vezes, muito duras. Uma vez passado e evoluído para além dessa experiência, nós temos os planetas de regeneração, que a Terra deverá se tornar em breve, né? E isso em breve, por favor, não menos de uns 100 anos, acredito eu. Mas bem mais breve do que quando foi criado o planeta Terra. Então, o que acontece? No planeta de regeneração, ninguém está evoluído. Ninguém ainda está livre da matéria. Mas nós já assumimos um compromisso com o bem. Nós já vivemos o bastante para chegar à conclusão de que a nossa felicidade, ela só surgirá através do amor e através do bem. Então, há um compromisso. Eu posso até pensar no mal, mas eu corrijo o meu pensamento, porque o meu compromisso é com o bem. Então, neste planeta, os espíritos respiram melhor. Não existe mais expiações, mas existem provas. Existem ainda dificuldades que ainda não foram resolvidas e que eu preciso trabalhar na minha alma. Mas eu não preciso passar por uma expiação, porque eu já tenho consciência de que eu sou um espírito imortal e de que aquela minha materialização, aquela experiência na carne, é uma experiência para a minha evolução. Então, eu assumo conscientemente o meu destino evolutivo de espírito encarnado e trabalho com todas as experiências como se elas fossem, e elas de fato são, instrumentos para o meu crescimento. Então, esse é o planeta de regeneração. Às vezes o espírito até dá uma chegada, às vezes no momento de transição, ele não consegue ficar no planeta quando ele passa para a regeneração. Então, ele volta para um outro planeta de prova e expiação. E às vezes ele até entra no planeta de regeneração, mas o bem ainda não está totalmente solidificado. Então, o mal ainda consegue ter alguma atuação. E aí, na encarnação seguinte, ele volta de novo para o planeta de provas e expiações, para que ele possa ter consciência das escolhas que ele fez. E isso é muito sofrido para o espírito, porque ele já conheceu o mundo melhor. Quando ele volta para um mundo mais atrasado, para ele é muito difícil, mas ao mesmo tempo dá o choque necessário para que eu tenha consciência da minha escolha. De fato, eu quero um mundo melhor para mim. Se eu quero um mundo melhor para mim, isso tem um custo sempre. E qual é o custo? Amar o bem acima de qualquer coisa. Não é? Vivenciar o amor, resolver as questões de outro ponto. Não do ponto material, do olho por olho, do dente por dente, mas do perdão, da tentativa de compreender melhor o próximo, de desenvolver a piedade, de desenvolver a compaixão, de ser solidário, de se comprometer com a cooperação, pelo outro, por mim, pelo coletivo. Esse é o mundo de regeneração. Depois vem os mundos ditosos, onde o bem prevalece. Mas também ainda não são os mundos perfeitos, mas o bem prevalece. A infância nesses mundos mais evoluídos, ela é mais curta. O corpo é muito mais sutil, você não se arrasta pelo chão, mas você já pode planar. As coisas que você pensa são mais facilmente tornadas realidades, porque o mundo material também acompanha. Então você não vai ver um planeta de regeneração sem transformação daquele mundo material. Tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, eles evoluem em conjunto. E tem os mundos felizes, que são aqueles espíritos que estão totalmente depurados e que a gente não consegue nem imaginar como é que são esses mundos, não é verdade? Porque a matéria já não é mais, não tem mais matéria nenhuma, como a gente conhece matéria. Deve ser uma matéria sutil, que ainda não percebemos direito, mas sabemos que é, segundo os espíritos nos dizem, um gozo de eterna felicidade e de comunhão com o divino. Esses são os mundos ditosos. Então, nesse aspecto, também a gente vê que há muitas moradas na casa do Pai. Então, há muitos lugares que são preparados de acordo com o nosso estágio evolutivo e de acordo com a nossa necessidade espiritual. Sempre a gente vai estar diante de um ambiente em que a gente atrai pela nossa qualidade espiritual e que sempre vai nos favorecer com oportunidades e experiências para que a gente transcenda a nossa limitação e possa avançar. Esses planetas fazem isso. Eles trazem desafios. Só um minuto. Eles não revelam apenas a nossa condição espiritual, porque se estamos no planeta de prova e expiação, nós temos um nível evolutivo semelhante a qualquer pessoa do planeta de provas e expiações, embora haja pequenas diferenças, né? Mas ele não só revela a nossa situação espiritual,
ele também nos apresenta a necessária etapa para evoluirmos e nos traz as experiências que são aquelas atividades, aqueles acontecimentos que vão nos despertar e fortalecer em nós a necessidade de mudança, a necessidade de crescimento espiritual. Mas também esses mundos materiais não são apenas essas as moradas da casa do Pai. Há também os mundos onde a gente passa quando está no intervalo entre uma encarnação e outra. Né? A gente fica no mundo espiritual, no espaço, e esses intervalos entre uma encarnação e outra também são criados mundos. Não os mundos tão materializados como esse que a gente tem falou nesse instante, mas mundos espirituais. E para onde é que eu vou quando eu desencarno? É uma pergunta que sempre surge para a gente. Eu vou para onde a minha construção psíquica me conduzir. Eu vou para onde os pensamentos que eu alimentei me conduzir. As ideias que eu defendo, a experiência que eu vivo. Esse é o lugar que eu vou. Aquilo que está internalizado em mim. Então, existe um leque de possibilidades. E aí, André Luiz, a gente vai descobrir alguns lugares em que ele vai falar. Ele vai falar, por exemplo, que a gente, depois do desencarne, pode ir para as trevas. Mas o que é as trevas? Aí André Luiz vai dizer, é aquela faixa que está abaixo da superfície terrestre, né? Para ali que espíritos vão. Por incrível que pareça, vão os espíritos inteligentes. Muito inteligentes, geralmente. Mas espíritos inteligentes que brigaram com a ideia de Deus. Eles se acham tanto, como a gente costuma dizer, eles descobriram que têm tanto saber e tanto conhecimento, mas não evoluíram do ponto de vista moral. E aí eles resolvem questionar a justiça, principalmente, e as leis de Deus. Então eles resolvem fazer a própria lei deles e estão em luta também com o poder. Eles querem ter um poder sobre a terra. Então esses espíritos habitam a morada do Pai, mas eles acreditam estar separados do Pai. E eles querem estar separados do Pai porque eles querem ser mais. É a nossa experiência com a inteligência. Quando nós começamos a conhecer muita coisa, veja como a gente acha que sabe tudo. Né? Quando a gente se distingue em algum conhecimento, a gente já acha que sabe tudo e ninguém mais sabe tanto quanto a gente. No máximo que a gente pode tolerar é alguém igual. Superior é difícil. Então isso às vezes extrapola até mesmo o conhecimento de Deus. Porque o conhecimento de Deus vai exigir de nós uma humildade. Por mais que nós nos achemos os seres privilegiados da criação, nossa vida depende de Deus. No sentido de que os acontecimentos da nossa vida é decidido numa instância que é divina, não uma instância que pertence ao meu ego, que eu quero. Então eu posso querer uma forma, mas a instância divina, o Deus em mim, o meu espírito ligado a Deus, definir que eu preciso de outra coisa. Então essas inteligências querem tirar essa parte e deixar que apenas o conhecimento humano, o conhecimento sobre a matéria definam as coisas. Então eles estão em guerras. São espíritos que são frios, são espíritos que são difíceis de serem acessados pelo diálogo. Eles raramente se manifestam nas mediúnicas e quando se manifestam eles quase não falam. Eles produzem obsessões graves. Estão sempre querendo ter algum poderio sobre a terra, sobre um conjunto, sobre um país, sobre uma cidade e também sobre pessoas. Porque eles querem ter alguém para mandar. Eles querem estar no mando. Então, o mínimo que eles falam sobre Deus é que Deus não está ocupado dessas coisas. Ou que Deus delegou eles. E eles estão sempre querendo fazer justiça. Eles fazem julgamentos, eles querem decidir. Então, eles querem de fato o poder e querem ocupar o lugar de Deus. Nas suas próprias mentes, querem se colocar assim, e nas mentes dos outros e dos incautos. Então, são esses os espíritos das trevas. Como atingi-los? Nos livros de André Luiz, a gente vê que sempre é convocado um espírito que já aprendeu a viver o amor. Esses espíritos se aproximam desses seres trevosos, como a gente diz, porque não existe possibilidade de falar com eles sobre Deus. E o contato desse espírito cheio de amor com esse espírito em trevas, porque assim se colocou, há um choque que desperta no espírito que está vivenciando as trevas, a sementinha de amor que foi colocada nele desde a criação dele, porque em sendo ele filho de um Deus de amor, ele não tem outra escapatória que não seja também ter amor.
como nós, na nossa genética, nosso corpo material, se é humano, todo mundo tem uma série de características que isso não vai mudar, é o selo. Como nossos filhos, vai ter algo semelhante a nós, de alguma forma, que vai nos reconhecer. Às vezes não é nem o comportamento, mas pode ser os olhos, o cabelo, a pele, mas tem uma genética. Da mesma forma, fomos criados por um Deus de amor. O amor, por mais que a gente queira esconder, por mais que a gente leve para o inconsciente e fique se relacionando apenas com o poder, esse amor está lá presente, latente, pedindo apenas para ser desenvolvido e manifestado. Então, o espírito de luz, um espírito que já aprendeu a amar, ela vai provocar essa convocação do amor no outro ser. Então, esses espíritos, mesmo trevosos, eles vão ser balançados, porque eles ainda assim estão, como todos nós, buscando o amor, o encontro com Deus, o encontro novamente com o seu divino. Depois dos mundos das trevas, André Luiz vai nos falar também do mundo do umbral, que por sinal é muito maior, não é? E o mundo do umbral, que é também uma morada do Pai, a gente já ouviu falar, né? E todo mundo às vezes fala muito mal do umbral, porque lá não é tão grave quanto as trevas, na verdade. O umbral é muito próximo à Terra, muito parecido. Quando vocês vão para uma reunião mediúnica, que esses espíritos, a maioria dos espíritos que comparecem nas reuniões mediúnicas são do umbral, né? Eles arrotam que são perversos, mas eles são muito mais acessíveis. E o que é que eles discutem, que eles pedem, né? Primeiro, eles têm sempre razão. O outro é sempre culpado. Todo espírito que chega lá, todo esse dia não sei quem, mas por que, meu irmão, você está fazendo isso? Ah, porque ele em outra vida fez isso comigo. Ah, porque ele tomou meu dinheiro, minha casa, minha herança toda. Ah, porque ele me matou. Eles estão vinculados na mesma justiça que nós aqui na Terra, na média. Estamos vinculados, né? Eles estão dominados mais pela emoção. Há um desequilíbrio emocional no pessoal do umbral. Como diz André Luiz, ninguém tem razão, mas todos querem ter razão. Lá estão aquela divisãozinha da gente entre vítimas e culpados. Tantas vítimas como os culpados estão todos no umbral. Porque a vítima fica alimentando o sofrimento que sofreu e se queixando. E pedindo justiça. Então, lamentavelmente, ela cai na vibração do perseguidor dela. E o perseguidor dela está lá querendo fazer vingança, querendo também que entenda que ele está correto. Porque quando ele se manifesta, a gente observa que eles querem ter razão sempre. E se a gente observar, numa briga aqui de nós encarnados, não acontece a mesma coisa? Sempre os dois querem ter razão? Quando é que dois brigam e não querem ter ambos razão? E cada um vai listar os seus motivos, né? E a gente se colocar como alguém que está ouvindo, é capaz até de dar razão aos dois, né? Porque é tanta paixão na defesa dessas razões, mas eles têm a dificuldade da reconciliação. Eles estão ainda muito presos na materialidade, no sentido principalmente da persona. Eles não estão desafiando Deus, mas eles estão confundidos em suas emoções, estão vivendo uma inferioridade ligada à matéria e estão confundidos com a sua persona. Então, às vezes, até o sujeito morreu, desencarnou, a mulher casou de novo, ele já está querendo reclamar a propriedade sobre esta mulher de lá do mundo espiritual. Então, vocês vejam o atraso, porque hoje, nessa encarnação, já não é possível cobrar isso. Imagine o ser desencarnado querendo a fidelidade da esposa, ou a mulher querendo a fidelidade do marido desencarnado já. Então, toda a consciência deles ainda está voltado para a matéria. Não a matéria exatamente assim, material, mas também, muitos também, mas também para a matéria no sentido das relações, né? Então, minha esposa é meu objeto, meu marido é, meu filho é meu. Ele ainda não compreende que isso são papéis e que a gente precisa se desapegar. Hoje eu sou mãe, hoje eu sou vó da minha neta, amanhã ela pode ser minha mãe, na encarnação passada pode ter sido meu companheiro, o espírito não tem sexo, né? Então as coisas, esses papéis que a gente se apega tanto, eles se modificam. Então a gente precisa compreender que para além desses papéis, a gente deve respeitar os papéis, porque ele é necessário na nossa educação, mas a gente deve compreender que para além desses papéis existe um espírito encarnado. E que esse espírito tem mais interações a ver nas relações espirituais do que na relação entre os papéis. Então, o pessoal do umbral fica ali, segundo André Luiz, por benefício de Deus, com paixão divina, queimando as ilusões deles, até eles entenderem
que são mais do que as brigas deles. Até eles entenderem que não tem muita importância se ele é esposo, se ele é mãe, se ele é pai. Se ele ama aquele espírito, o amor permanece. Quando aquele espírito desencarnar, ele vai ser um espírito desencarnado. E eles vão poder se amar se o amor for verdadeiro. Ele vai ter que se desinteressar das posses, porque ele não interessa a ele nada material. O que vai interessar a ele uma casa, um carro, um bem material, se ele não precisa disso? Ele vai compreender que não deve fiscalizar a vida dos seus, porque cada qual vai ter que passar pela sua experiência. Se a experiência do meu filho é passar pela pobreza, se ele como espírito precisa disso e escolheu isso, eu como mãe não vou poder, posso deixar milhões, bilhões, trilhões para ele, que de alguma forma tudo isso será afastado dele, para que ele possa ter a experiência dele. Então é uma experiência no umbral de deixar as fantasias, de realmente assumir a realidade. E aí a gente vai das colônias espirituais. Nesse meio termo existe alguns pontos de socorro no umbral que vão atender pessoas que ainda não têm condições totais de ir para as colônias espirituais, mas também não precisam ficar ainda vinculadas ao umbral. Mas as colônias espirituais seriam a outra morada do Pai no tempo que a gente está desencarnado, que seria importante. Essas colônias, as pessoas, como no mundo de regeneração, já se decidiram pelo bem. Elas vão para lá quando elas estão cansadas de viver no umbral, quando elas estão cansadas de permanecer na vingança, na busca da justiça. E a justiça é um desafio horrível, porque a gente sempre quer que algo não seja justificado, né? Então eles vão, quando eles cansam de tudo isso e resolvem que precisam de Deus, que precisam de amor, como André Luiz em nosso lar, né? Já cansado de brigar, cansado de discutir, porque os outros espíritos riam dele, diziam que ele era suicida, e ele ficava, não, eu sou médico, não, eu me matei. Ele ficava procurando esposa, ficava procurando filho, até um dia que ele não aguenta mais, ele está tão cansado de tudo, já despendeu tanta energia inutilmente, que ele vai se lembrar de Deus. Ele disse que de repente ele pensou, alguém deve ter criado tudo isso. Então eu vou me dirigir a quem criou tudo isso. E aí ele pede socorro. É quando ele é socorrido. Mas vejam bem, várias vezes foram espíritos lá tentar socorrer André Luiz, mas ele não via os espíritos bons. Ele só via os espíritos que o estavam perseguindo. Mas nesse dia em que ele resolve se render, em que ele resolve dizer, não, tudo isso não está me adiantando de nada. A medicina que eu estudei não me explica como é que eu ainda estou aqui vivo e meu corpo lá morto, né? A filosofia que eu tentei aprender não me explica por causa dessa angústia. A minha inteligência não me ajuda em nada aqui. Então, vou me entregar, vou pedir ajuda àquele que me criou. Neste momento, ele consegue ver o espírito que já está tentando resgatá-lo a tempo do umbral e não consegue. E aí ele vai socorrido, vai entregue. Então, quem vai para a colônia fez este processo, não é? Conseguiu perceber que as relações materiais e que o mundo material é apenas uma experiência do espírito, que ela não é decisiva. E que para viver no mundo espiritual, a gente vai viver bem no mundo espiritual, a gente vai ter que se aliar à nossa consciência de que somos espíritos. E teremos que viver de acordo com a nossa situação espiritual. E depois de nosso lar das colônias espirituais, também nós vamos encontrar moradas mais evoluídas, de espíritos bem evoluídos, que na verdade a gente não tem nem condição muito boa também de avaliar. Sabemos apenas que esses espíritos são espíritos livres, eles transitam por onde eles quiserem. Quanto maior o grau evolutivo do espírito, mais ele pode transitar pelos diversos planetas. Então, um espírito muito atrasado, ele não sai muito de onde ele está. Né? A gente vê que tem espíritos que desencarnam sem desenvolver consciência suficiente e ficam próximos ao local onde ele desencarnou. Tem aquele filme Os Outros, que a gente vê aquela família inteira desencarna de uma forma trágica, na verdade, né? E eles levam tempo para ter consciência de que desencarnaram. Eles continuam repetindo e repetindo e repetindo aquelas experiências encarnadas sem ter consciência. Então a gente vai ver que nos mundos primitivos, quando o espírito desencarna, ele não tem consciência. Lá em nosso lar a gente vai encontrar espíritos que foram assistidos porque são ligados a pessoas que residem em nosso lar, que eles assistem por compaixão daquela pessoa, e que esses espíritos nem acordam. Eles desencarnam e continuam no mundo espiritual como se mortos estivessem. Por quê? Porque a morada que eles escolheram na mente deles negam a existência de uma vida após a morte. Então, despertá-los é uma dificuldade.
E aí a gente vai perceber outros mundos habitados, que são os mundos que nós construímos na nossa mente, que na verdade é o decisivo para o planeta material e também para o tempo que a gente tiver no intervalo das encarnações, para onde a gente vai. É a crença que nós alimentamos. São os pensamentos que nós aceitamos na nossa casa mental, que vai construindo a nossa vida. Então é a partir disso que a gente vai para aqui ou para lá. Então, se o espírito nega completamente a vida espiritual, se ele insiste em afirmar que só existe a matéria, que depois da morte não existe nada, é natural que ao desencarnar, ele passe um bom tempo vivendo no mundo que ele escolheu, não é verdade? Que é o mundo do sono. Ele fica ali tendo pesadelos, parado o tempo todo, sem se mover, porque ele acreditou nisso. E nós, como espécie humana, levamos um período para construir um órgão espiritual com a qualidade de um perispírito. André Luiz diz que o perispírito é um grande avanço nosso evolutivo. E a gente consegue cada vez mais consciência no mundo espiritual, quanto consciência a gente construir aqui no mundo material. É esse o nosso desafio, também ligado ao fato de passarmos por um planeta de regeneração. É a consciência de que somos espíritos. É agir na vida espiritual, na vida material, aqui encarnados, não apenas como seres da matéria, mas também como seres espirituais, com a consciência cada vez mais ampliada. Isso vai nos permitir sair do corpo da melhor forma possível e chegar a um lugar de melhor qualidade, porque a nossa mente nos permitirá isso. Mas se a gente nega as coisas, alimenta sentimentos negativos, de destruição, de ódio, de egoísmo, de etc e tal, a gente sai do corpo do mesmo jeito que a gente viveu nesse corpo. Porque a gente não conseguiu estruturar algo que nos permita ir adiante. Então nós precisamos olhar a nossa vida, a nossa experiência na carne, com os olhos de um espírito responsável pelo seu destino. Nós precisamos encarar a nossa vida e o nosso cotidiano como uma tarefa que vai construir o melhor lugar para a gente. Assim como nós nos empenhamos de morar bem, todos nós, na medida em que pudermos, vamos querer estar sempre morando melhor. Vamos estar querendo receber em nossas casas as pessoas que a gente considera que têm melhor condições, não materiais, mas condições de amizade, de respeito, de dignidade. Quem quer botar um criminoso dentro de casa? Criminoso a gente deve amar, orar, tratar bem, cuidar. Mas a nossa relação pessoal, a gente vai querer estar com pessoas que tenham um nível que nos traga alegria, paz e felicidade. Então a gente precisa ter isso em mente quando constrói a nossa vida. Ao acordar de manhã, o que eu quero para o meu dia? O que eu preciso melhorar em mim? O que eu preciso fazer para merecer um mundo mais feliz? E eu tenho que trabalhar a cada momento. Quando eu encontro uma pessoa e fico com raiva, às vezes não dá, a raiva vai. Aí a gente compreende que estava com raiva e que não conseguiu superar a raiva, mas se compromete de tentar superar na próxima vez. E isso faz com que a gente atraia também, e aí vem a questão das obsessões, nesses casos em que a gente está se empenhando em ser melhor, a gente dá mais força, a gente consegue ter mais sensibilidade para escutar os espíritos superiores e do bem. E eles correm para nos ajudar, porque eles trabalham pela evolução da humanidade. Então, cada espírito encarnado aqui que conseguir evoluir, para eles também é uma vitória. Então, nesse momento, a gente sintoniza com esse pessoal e vai se afastando daquele outro, de quando a gente está com raiva, porque eles agem diferentes. E aí está o livre-arbítrio do indivíduo, da sua escolha. Por isso que muitas vezes a gente diz a obsessão também é uma escolha do encarnado, que prefere dividir com o obsessor a sua posição na vida do que com o mentor, porque sempre vão haver os dois. Né? Aquele caso, meu marido me traiu, eu falo essas coisas que são as mais gerais, né? Não dá para ninguém se identificar pessoalmente, isso é geral. Então, meu marido me traiu com minha melhor amiga, que não presta, não sei o quê. Está lá o obsessor dizendo, isso mesmo, você já pensou que coisa? E você merece isso? Um homem desse merece o quê? E essa amiga, o que, que você vai fazer com ela? Você tem que se vingar, isso é uma questão de justiça, minha filha. Mas tem um mentor dizendo, minha irmã, foi uma experiência, reflita sobre ela. Por que, que essas pessoas que você ama lhe traíram? Né? Quais são as possibilidades de entender essa traição? Como você pode evoluir a partir do perdão a essas pessoas? Você imagina que oportunidade é você ser capaz de perdoar. É um desafio. Mas aí o outro está do lado de cá dizendo que nada. Você precisa se vingar para esse povo lhe respeitar. Você já pensou se você não fizer nada?
Sua amiga vai achar que você é otária, seu marido vai achar que você é um idiota, que ele pode não sei quantas vezes lhe trair. E às vezes, quando é um espírito inteligente, obsessor, ainda vai dizer assim, você tem que aprender a respeitar a mulher, não é? Você vai ensinar as outras mulheres o quê quando você age? Então ele elabora mais a questão. E o espírito superior está lá, então a gente vai escolher o que mais nos afiniza. Neste momento, a gente tem que ter a consciência do que a gente quer, que morada eu quero. Se eu escolher o que o meu obsessor está me dizendo, ok. Eu me vingo, coisa e tal, desencarno e vou para o lugar adequado me encontrar com este obsessor. Brigar, discutir com ele, continuar a minha vida de inferno o tempo que eu quiser. Se eu escolho o mentor, eu posso sofrer alguma humilhação, posso me sentir mal, mas eu vou caminhando para o bem. E quando eu desencarnar, eu vou encontrar a minha mente em condições de estar ao lado deste mentor, deste espírito que escolheu a paz. Então a gente precisa estar atento que estes mundos habitados, todos Deus está presente. Nunca Ele abandonou nenhum de nós. Ele nos espera a cada segundo, em cada um desses mundos. Em cada um deles, a pessoa que estiver habitando pode escutar a voz de Deus, pode transformar a sua vida, pode fazer um pulo, né? Outros caminham devagarzinho, mas em qualquer um desses mundos, Deus é acessível, Deus protege, Deus ampara. A gente pode resgatar a nossa vida, a gente pode encontrar felicidade, mas isso vai depender de nós. Vai depender da nossa escolha, vai depender do uso da nossa vontade, de caminhar com sinceridade, porque também a gente não pode acreditar que já é o que não é. Esse é um dos perigos que a gente tem quando a gente deseja a nossa evolução. É preciso tomar cuidado, porque às vezes a gente acha que já chegou no estágio evolutivo que a gente não chegou. É bom que a gente vá com calma. Não evoluir tanto assim, mas eu estou com a minha boa vontade, o meu interesse tentando aprender. É o que nos é pedido. Deus não pede milagres de transformação. Ele sabe muito bem o que cada um de nós vai passar no seu processo evolutivo. Jesus, quando veio ao mundo, veio nos ensinar um roteiro para lidar com essa experiência de passar pelo mundo material até chegar à nossa evolução. Ele veio nos ensinar que isso faz parte da vida, que nós merecemos perdão, que nós merecemos amor, mas também veio nos ensinar que não nos convém permanecer na maldade, que não nos convém permanecer no egoísmo, que não nos convém permanecer no orgulho. Mas se nós escolhermos isso, também não há problema algum. A gente pode passar por essa experiência, vai dificultar um pouco, mas todos nós, mais cedo ou mais tarde, vamos nos render ao amor. Mais cedo ou mais tarde, nós vamos ouvir a voz de Deus e vamos seguir para a nossa evolução, para nosso encontro com o divino. Então, que essa experiência seja para nós a experiência da vida, a experiência de trabalhar pelo próprio progresso espiritual. E que a gente possa fazer isso de cada vez mais consciente. E ainda no planeta Terra, possamos habitar um mundo diferente em nossas mentes e em nossas almas, trazendo para junto de nós cada vez mais amor, mais afeto, mais fé, mais devoção e mais respeito à experiência humana.